eu não fiquei 2 meses como estagiário. Tem um ponto bem interessante desses 2 meses que eu passei, porque eu ia trabalhar, olha só, eu era estagiário. Na época eu ia trabalhar todo formal, né, de terno, que eu vi os gerentes todos andando de terno e gravata, e eu não, eu tenho que andar assim, se eu quero Chegar uma lá, né? posição assim, eu tenho que me vestir assim, Isso como estagiário. como estagiário. Olha só. E aí eu ia todo formal, né, sempre bem formal, e o meu estágio era tipo das 8 às 14. E eu ficava das 14 às 18, que era o horário que eu tinha que ir para a universidade, aprendendo, sentado do lado do pessoal, aprendendo. Aí, na época, todo mundo me chamava de puxa-saco. Meu, tu não tá ganhando nada por isso. Pra fazer isso. Por que você tá aqui em vez de estar no shopping, jogando fliperama na época, né? Aham. E eu, não, eu quero aprender. E foi muito legal, porque nessa época aí, outra dica que eu dou, né? Aprendam. Nesse início de carreira, você não pode estar preso a dinheiro. Não é remuneração. Nesse momento, é conhecimento que manda, é o que dita a regra. É a jornada do conhecimento. É a jornada do conhecimento. Você tem que conhecer, né? Você tem que ser um interessado no tema que você escolher, mas você tem que ser interessado. Não dá para ser raso. Não. Se você for raso, Corra atrás. corra Vá atrás atrás. do conhecimento que você quer. Eu vivo dando essas dicas para todos meus mais próximos, né? Não adianta você querer fazer as coisas superficialmente. Não vai acontecer. Para acontecer, você tem que gastar muita energia. Tem uma fala muito interessante do Silvio Santos que eu uso para minha vida. É um clichêzão, mas eu uso muito. Se você quer alguma coisa, é 10% de inspiração. 90% de transpiração. Tem que... Se você não transpirar bastante, você não vai alcançar os seus objetivos. E olha que eu tô longe de alcançar os meus, tá? E aí foi, voltando, né, ao tema, eu entrei, comecei a aprender ali, me dediquei. Sugando tudo que podia lá. Um dos dias, um menino que fazia a digitação contábil, que na época o sistema se chamava Corol, que era num DOS da vida. Ele digitava ali todos os lançamentos contábeis para o financeiro poder pagar, fazer o pagamento lá do que era pertinente ao setor. Ele faltou, não avisou que ia faltar, era o dia que tinha que fazer os lançamentos. Como eu estava grudado nele, eu consegui fazer todos os lançamentos e não ficou pendente na área. Na hora, o meu gerente olhou, cara, eu vou te efetivar. Eu vou dar um jeito, já vi que você é interessado. Né? Deu erro? Lógico que deu. Teve um monte de lançamento errado? Teve. Mas qual foi a diferença? Eu não fiquei preso nem na retaguarda, né? Eu fui para a linha de frente, dei a cara e eu vou fazer e seja o que Deus quiser. E deu certo. Dali para frente eu entrei. Foi muito legal porque na época a empresa ela trabalhava com aquelas matricial, lembra? Sim. Impressoras matriciais. Impressoras matriciais. Então os contra-cheques era tudo impresso naquelas matricial. Que tinha aquele formulário, né? Que era contínuo, né? O formulário contínuo. Era aquelas pilhas de formulário contínuo, né? E eles estavam querendo automatizar o setor, mas não tinha nada de automatizado. Só para você ter uma ideia, a gente tinha uma folha de pagamento que eles tinham comprado recentemente naquela época. Mas o gerente do RH, seu Irani, ele fazia tudo manual para ver se o que estava na folha estava batendo dele. Ele fazia o cross-check, é isso? Fazia, era um double check, triple check, era tudo, né? Mas era impressionante. Aquilo ali para mim não entrava na minha cabeça. Se eu tenho um sistema e ele tá parametrizado para me entregar o que eu quero... Para que fazer na mão? Por que eu vou fazer na mão? Não faz sentido. E daí ali eu comecei a vir com um monte de ideias, né? Não, vamos automatizar isso. A gente tem que confiar. Se não tá fazendo, pelo menos a gente tem que chamar os técnicos aqui para eles arrumar, para fazer do jeito que a gente quer. E a gente foi automatizando e eu fui ganhando espaço, fui crescendo. Lá no GBX eu fiquei 5 anos, alcancei o teto. Porque de chefe de seção para cima no GBOX, você tem que ser oficialmente não. Tem que ser militar. Tem que ser militar de carreira, né? Oficial, né? Tinha que ter alguma patente lá, se eu não me lembro se era de tenente para cima. Mas tinha que ser oficial, não podia. Tinha que ter cursado agulhas negras, tinha que ter feito Ou seja, bateu no teto. Expediente. Eu bati no teto ali. Olha só, né? Logo no começo, já dando uma de conselheiro. Né? Falando, olha aqui, tem essa novidade, melhorando, convencendo, mostrando resultado. Recomendando. É isso aí. A minha esposa, ela fala muito que... E eu demorei a me convencer disso, tá? Que a sementinha do empreendedorismo
não é para todos, é para alguns. E eu achava que não, todo mundo tem condições. Se eu tive condições, se eu tive oportunidade, todo mundo tem. Eu brinco, né, e falo para todos, e principalmente para os meus próximos, que o sol nasce para todos. A sombra é para quem planta a árvore. É isso aí. Não tem como, né, cara? Não adianta você querer ter sombra se você não fez nada. Se não plantou... Você não vai ter, né? É um outro clichê, mas é Não, mas é verdade, é a pura verdade, né? Bom, e depois de lá, então você ficou 5 anos aí, bateu no teto, e aí o que você estava buscando naquele momento? Aí, naquele momento, eu estava querendo ir para uma multinacional. Preciso, acho que vai ser bom para minha carreira, eu preciso entrar numa multinacional. E assim, que eu tinha muita vontade de entrar numa multinacional, mas pergunta se eu tinha o inglês. Não tinha nada de inglês. Quer dizer, nada não. Daí eu tô sendo muito... Tô me diminuindo muito. Eu sabia ali o beabá, o basicão. O basicão sabia. Mas tinha ainda o trava-língua. Ia conversar com alguém. Tava só no verbo to be. Não saía. Era quase isso. Era quase isso. E aí eu fui prestar uma seleção para trabalhar na Lear Corporation, que é uma empresa do setor automotivo, autopeças. Gigante. Tem mais de 150 mil funcionários espalhados pelo mundo todo. E ela atendia na época a GM. No sul lá. Lá em Porto Alegre. Gravataí. Isso. Ela é do setor de bancos e automação. Faz toda a parte elétrica, né? Chicotes elétricos do carro, bancos. Trabalha para todas as montadoras. E aí, prestei vestibular não. Prestei a seleção. A seleção? Né, inicial. E aí, a menina falou, nossa, você foi muito bem. Carla Krahal é o nome dela, que eu gravei e é uma pessoa que eu tenho próxima também até hoje. Ela era headhunter. E ela gostou muito de mim, sabe? Quando bateu a sintonia, assim, ela nem me conhecia, não sabia de nada. E ela, não, eu vou te ajudar. Aí marcou uma entrevista com o gerente na época lá, que era o Gilmar. E aí a gente fez uma entrevista e ele falou, olha, só tem a última etapa. E eu, tá bom. Ele me veio com um formulário com mais de 120 questões em inglês. Em inglês? Ih, que beleza. E aí, Cadu? Como é que você saiu dessa? Vamos lá, isso aí é uma coisa que a gente precisa saber. Vamos lá, e aí? Foi complicado, mas Deus estava ao meu lado. E aí? Eu sabia, o meu problema era conversar. Tá. Ler, entendimento. Eu talvez não entendia tudo que estava escrito, mas sabia o contexto. Que a gente faz isso até hoje, né? Se eu disser que eu converso com alguém em inglês sabendo a vírgula que ele fala, eu tô mentindo. Eu entendo o contexto e devolvo. Toda a ideia, todo o questionamento. Até então que eu acertei 63 questões de 120. Passou raspando. Ele não tinha nem sido aprovado. Porque tinha que acertar 70% da prova para poder ser aprovado. E na época eu já acertei 63 questões. Aí o Gilmar ainda falou para mim, olha, você não passou por isso, mas eu vou te dar uma oportunidade e vou fechar um compromisso contigo. Tu tem 2 anos para aprender inglês. E eu, nossa, vamos tentar, vamos ver. Eu sempre tive muita consciência que 2 anos, essas empresas hoje que vendem, né, aprendem inglês em 8 meses, isso aí não existe, né, gente? Você vai aprender ali o beabá bem mal e porcamente, né? Mas peguei e abracei o compromisso, foi muito legal. Tomei um choque de realidade no início, né? Que eu entrei para ser analista de pagadoria, que eles chamavam. Que era um setor de RH, mas vinculado mais à folha de pagamento ali, fazer cálculo, E eu tinha bastante conhecimento, porque eu ajudei a automatizar toda a empresa lá, GBOX, antes de eu sair, né? O Excel, nessa altura do campeonato, já era coisa do passado, já dominava o Excel. Dominava total, fazia fórmulas complexas, trabalhava com tabelas dinâmicas, montava sistemas em Excel. E assim, sem fazer um curso de Excel, tá? Só para ficar claro. Aprendeu na prática. Só na prática e vendo vídeo e indo para cima. E aí eu peguei, entrei... tomei um choque no início ali, porque... Cultura. A cultura e a comunicação interna era toda em inglês. A comunicação também. A comunicação era toda em inglês, porque normalmente os e-mails, eles circulavam e iam para a matriz, que ficava em
Em Detroit, perto de Detroit, era uma cidadezinha pequena, Southville, acho que é o nome. E aí eles circulavam muito e então tinha que estar na língua da empresa, que era o inglês, porque... Bom, de qualquer forma isso era bom porque te forçava Forçou muito, muito. Todos os broadcasts chegavam em inglês. Aí me forçou muito. Ali foi um divisor de águas para mim. Foi uma disruptura.